Lucas capítulo 4, há sempre aquele relato emblemático da tentação de Jesus. A tentação é algo tão profundo, tão intenso. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados, sem saber o que fazer, e acabamos caindo em tentação. Confiamos na nossa própria força, na força do nosso próprio braço, caímos e ficamos deprimidos, nos sentindo culpados e até sem jeito de chegar à presença de Deus. Mas temos um exemplo, não precisamos sofrer. Temos o exemplo daquele que venceu as tentações, no pior lugar possível. Adão caiu em tentação no melhor lugar possível, Adão e Eva. Então o lugar não é desculpa. A situação difícil não é desculpa para cair em tentação. Eu vou enumerar algumas coisas que Jesus fez, conforme Lucas 4, para que ele resistisse à tentação. Isso serve de exemplo para nós ainda hoje. Porque se ele, como Jesus, fez isso, quem somos nós para fazermos de outra maneira? E uma das coisas que Jesus sempre repetiu é: as Escrituras dizem. Então não há como vencer a tentação sem as Escrituras. Ou seja, aqui nós vemos o princípio sola escritura, defendido pelos protestantes de modo geral. As Escrituras são a única regra de fé e prática e doutrina da nossa vida. E ela é nossa arma, nossa espada para atacar o inimigo em suas investidas. Por isso, quando eu tenho um ponto fraco, eu preciso buscar na palavra de Deus textos bíblicos que combatem aquele ponto fraco, para que eu possa sempre me lembrar deles nos momentos de dificuldade. Isso me dará força para vencer a tentação. Não é só orar, que também é excelente e muito importante, mas é preciso ter a Bíblia em mente, para que o inimigo não possa incutir novas ideias, porque nossa mente já vai estar ocupada pela palavra de Deus. Os liberais sempre falam que Jesus é a chave hermenêutica, então eles consideram todas as partes da Bíblia que falam contra os pecados deles. Isso já é um outro extremo extremamente absurdo, porque para apoiar os seus pecados, eles tiram os textos que atacam os seus erros que eles querem manter, e só deixam os textos que lhe convêm e não atacam diretamente ali aqueles pecados. Mas você vê que Jesus o tempo todo ele fala: as Escrituras dizem, as Escrituras dizem. Então a própria chave hermenêutica que os liberais dizem ter, a chave de interpretação da Bíblia, diz que as Escrituras, de modo geral, dizem. Até porque, quando Jesus no caminho de Emaús vai falar da sua missão para os discípulos, ele podia ter falado: olha, eu sou o Messias, mas ele foi mostrando em todas as Escrituras, desde o Velho Testamento, os profetas, salmos, até chegar aqueles dias de que ele era o Messias e que ele deveria padecer e ressuscitar. Então, se o próprio Jesus deu importância às Escrituras, quem somos nós para ignorá-las? Jesus ele mostrou uma habilidade muito grande, porque aqui não diz que ele estava com a Torá ali aberta. Ele tinha os textos memorizados na sua mente para as horas de tentação. Então, se você sabe que o seu ponto fraco é a tentação sexual, você precisa ter textos que combatam isso, memorizados na sua mente, para quando a tentação vier, você se defender pela graça de Deus com esses textos. Se você percebe que o seu ponto fraco é se estressar e xingar quando alguém te provoca, nesse momento de estresse, você precisa ter textos que combatam esse agir sem pensar, que combatam essa fúria indomável, para que na hora que você ser tentado a isso, alguém provocar você, você simplesmente se lembrar daqueles textos, você buscar na sua memória aqueles textos, e assim se defender, porque não mudou a forma de resistir à tentação. O assim diz o Senhor, a palavra de Deus, sempre foi e sempre será a forma de se defender das tentações do inimigo. E aqui o inimigo ele tem sempre aqueles esquemas de tentações, e dá para fazer um paralelo interessante com a forma que ele tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele chegou duvidando da divindade de Jesus. Se você é filho de Deus, ele quis incutir dúvida. E assim ele consegue trazer as pessoas para o lado dele e para a vontade dele. Lembrando que há dúvidas boas, que são as dúvidas que nos levam à Bíblia, que nos levam à palavra. Mas as dúvidas que nos levam para longe de Deus, essas são dúvidas do diabo. As dúvidas que nos levam para o pecado são dúvidas de Satanás. E assim como ele perguntou, se você é filho de Deus ali, né? Não perguntou, mas colocou a dúvida. Ele também colocou dúvida em Adão e Eva ali, né? Em Eva especificamente. É assim que Deus disse? Então cuidado. A palavra de Deus ela serve sempre para isso. Para que você sane todas as suas dúvidas. Mas Deus disse isso mesmo? Não, peraí, vamos ver uma brecha aqui. Cuidado com as brechas que você procura para desobedecer à vontade de Deus. Também Satanás faz promessas falsas. Ele faz promessas de prazeres intermináveis, de dinheiro inesgotável. Ele engana você. E quando você cai, você percebe o engano.
que não é nada daquilo que você achou. Você é casado e você está com dificuldade com a sua esposa, o inimigo coloca uma mulher de frente na sua vida, que aparentemente é mais bonita, que aparentemente é mais interessante, e ele promete que você vai ter rios de prazeres e felicidades. E que a felicidade extraconjugal é muito melhor do que a felicidade dentro dos propósitos de Deus. E aí ele fala, eu te darei muitos prazeres. Assim como ele disse para Jesus, eu lhe darei as glórias desse reino. Ele disse para Eva, sereis como Deus. Promessas que o diabo nunca será capaz de cumprir. Então não caia nas promessas do diabo. Não caia nas dúvidas que ele coloca na sua mente. Busque refúgio no lugar certo, na palavra de Deus. Que Deus nos dê forças para todas as tentações. Que possamos resistir e nos tornarmos ainda mais fortes. Aquelas pessoas que usam a ilustração simplista de que a tentação é como um telefone que toca. Basta você não atender. Mas eu acho essa ilustração tão simples, porque é muito fácil você não atender um telefone. Basta você não querer. Porém, a tentação, ela age na nossa natureza carnal e aí há um conflito dentro de nós entre querer e não querer. Portanto, somente o nosso querer, ele não é suficiente. O nosso querer precisa estar direcionado pela vontade de Deus e baseado na sua palavra, que estará em nossa memória. Como o salmista diz, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Fica a dica. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.